Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Gente querida, voltei agora sozinha, numa terceira temporada híbrida, que eu já tinha falado antes, que seria mais ou menos nesse tom. A maioria dos episódios comigo aqui, conversando com vocês, falando com vocês, refletindo junto com vocês. E se tudo correr bem, alguns episódios com colegas ou profissionais que eventualmente eu consiga trazer para falar de temas que nos interessem. Então, vamos lá, vamos começar essa terceira temporada. Não tenho nada super definido. É um pouco meu estilo esse, em vários sentidos, né? Eu só me preparo para fazer consulta, para oferecer curso, palestra. Para essas coisas eu preciso me preparar. Mas quando eu faço esse podcast, quando eu faço masterclass até... As masterclasses do Núcleo de Tarô, eu ainda me preparo no sentido de fazer slide, no sentido de levar sugestões e referências bibliográficas. Mas ainda assim eu sempre tento deixar o mais natural possível, sem muita edição, sem muita coisa, porque a intenção é realmente estar o mais próximo possível de quem me assiste ou de quem me ouve. Então vamos levando essa terceira temporada e vamos ver no que é que dá. Não fiz cronograma, não entrei nessa de quantas pessoas eu vou trazer, se vou trazer, quantos episódios. O fato é, primeira temporada teve 22 episódios em homenagem aos arcanos maiores, a segunda já teve 14, já não tinha mais nada a ver com nenhuma associação com tarô, cartas e números, e essa eu também estou deixando rolar e ver para ver, né, aonde vai chegar. Então é isso aí, vamos nessa, vamos começar. Sempre com o apoio à edição, e aqui vale dizer, edição não é cortar coisa que eu falo e me arrependo, coisas do gênero, mas edição no sentido de deixar limpinho, de deixar bonitinho, de tirar estalo de boca, que às vezes faz, né? A gente usa uns microfones muito sensíveis, então às vezes tem um barulho aqui, um barulho ali e tal. Essa edição, esse trabalho sonoro, é o Pedro que faz. E já dizer para vocês que também essas novidades da terceira temporada, como a abertura e o fechamento, que foram gravados e é com uma música específica, Pedro que preparou tudo lá, como eu falei, artesanalmente feito pela Weekend Audio Post, ajuda do Pedro. Para quem não sabe, o Pedro é o meu marido, faremos 27 anos de casado esse ano, de casados, né, esse ano, e dá um suporte bacana quando o bicho pega, que é o caso, né? Quando eu comecei a fazer o podcast lá na primeira temporada, eu fazia tudo sozinha, porque tinham ferramentas acessíveis para eu fazer. Porém, na segunda temporada, algumas coisas já foram modificadas. Eu percebi que pelas gravações à distância ficava mais complicado manter uma qualidade de som, de áudio. E aí as ferramentas mudaram, aí não teve jeito. Eu fui recorrer aos universitários, no caso, Pedrão, que me salvou e segue me salvando. Então precisa deixar esse crédito aqui logo de cara. Pedro está por trás da maioria dos episódios para oferecer um mínimo de qualidade sonora para que fique agradável de vocês me escutarem. Eu sei que não é todo mundo que é cri-cri com isso, né? Eu sei que tem muita gente que me ouve enquanto faz faxina, lava a louça, passa roupa. Gente, tô super do lado de vocês, porque eu também faço isso, tá? Desde que a gente não entre nesse modo automático de fazer tudo rápido e tudo ao mesmo tempo, que vai nos prejudicar no sentido de saúde mental mesmo, acho que faz super parte, tá tudo certo, né? E justamente por isso, poucas pessoas vieram falar comigo sobre questão de qualidade e coisa e tal. Porém, ainda assim, ouvi
um podcast ou assistir um vídeo e tal, que esteja ali com um mínimo de qualidade sonora é mais importante do que a visual. Essa é a verdade, né? Então a gente tenta fazer o melhor que pode para ficar confortável para vocês. Bom, dito isso, vamos para o tema desse episódio, que eu quero debater, refletir aqui junto de vocês. Um tema importante, interessante, que foi trazido pela Thalita. Lembra da Thalita Lima, que veio na segunda temporada conversar comigo? Thalita Lima é uma figura fundamental pra gente no tarô, é uma figura que oferece muita coisa gratuitamente, imagens de baralho para você imprimir e começar a praticar, várias informações e vários esclarecimentos. Ela criou aquele jogo, a Roda do Tarô, que é um jogo lúdico, sensacional. Eu tenho o jogo, fiz vídeo com o jogo, adorei, joguei com a família, achei a ideia e a iniciativa realmente brilhantes. Ela tem o Tarô Encanto, acho que é esse o nome, é um pequenininho que eu tenho aqui também, lindinho de tudo, pequenininho mesmo, tá? Tipo... Nossa, gente, é menor do que a Fofolete, de quem é do tempo da Fofolete. Quem não é, eu lamento, gente, vou ficar devendo, mas é menor que uma caixinha de fósforo. É a coisa mais linda. Enfim, a Thalita é uma figura super importante para a gente, porque ela se disponibiliza a informar, esclarecer, trazer possibilidades acessíveis. Enfim, a Thalita é uma figura realmente muito bacana, muito importante, que conversou comigo na segunda temporada. Ela é diplomata, o rolê dela não é, por exemplo, ganhar dinheiro com tarô, nada disso, é realmente porque ela gosta e se disponibiliza a abrir esse espaço. Então a Thalita é uma figura, como eu falei, sensacional, necessária no nosso meio. Se a gente tivesse mais gente assim, talvez a gente também tivesse mais gente acessando melhores informações a respeito do que a gente faz, né? É aquilo que eu sempre brinco. Quando a coisa começa a ser só sobre dinheiro, a gente começa a ter problema, né? E o nosso mercado é um mercado que gira muito em torno disso. Hoje eu vou falar também um pouquinho sobre isso, se der tempo. E em função dessa necessidade de sobrevivência, do dinheiro, que é meio que o eixo de tudo, dessa movimentação capitalista excessiva que nos cerca, às vezes a gente perde muita qualidade, né? Entra nessa lógica massiva, pesada, que muita gente usa, e perdemos muitas coisas importantes. A Thalita, portanto, é essa figura que traz uma proposta de tarô aberta, limpa, clara, que não tem essa dependência, essa necessidade de ganhar dinheiro, de ser mais famosa. Ela não está nessa lógica e, portanto, tem um compromisso bastante responsável de consciência que vem muito antes do retorno que ela possa ou não ter em relação ao tarô, tá? Isso não é lição de moral em ninguém, não, mas a gente precisa valorizar as pessoas que fazem coisas que são importantes pra gente. Todos nós nos beneficiamos com isso. A Thalita Lima trouxe uma questão que eu vou conversar a respeito com vocês hoje aqui, que é a seguinte. Ela me mandou na DM do Instagram. A prática de tarólogos que fazem previsões para os famosos, sem que os mesmos tenham sido consultados para isso. Ela escreve, acho super desrespeitoso. Eu também, Thalita, eu também. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, eu vou tentar falar sobre isso com vocês, para não virar aquele clima em que, por exemplo, a pessoa que faz isso me ouve aqui e já se sente ofendida ou já acha que eu tô falando que ela não tinha nada que fazer isso, ou se sente de alguma maneira intimidada. E olha só, gente, se tem um negócio que eu não tenho tempo nem paciência de fazer, é intimidar pessoas, né? Mas eu acho que tem algumas
práticas que envolvem o nosso trabalho que precisam ser debatidas com um pouco de maturidade para a gente avaliar, refletir os prós e os contras, para a gente ver se tem alguns limites aí que precisam ser respeitados, o quanto aquilo é efetivo. E caramba, a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? Senão a gente acaba entrando naquele esquema em que a gente não pode falar nada. E veja bem, hein? Não tô usando aquele discurso horroroso que a gente sabe bem qual é, que é o de falar que o mundo tá muito chato porque todo mundo é mimimi. Não é isso. Porém, algumas coisas, alguns conceitos, algumas questões que envolvem o nosso trabalho hoje estão difíceis da gente abordar em função de reações desproporcionais muitas vezes, né? Porque, de novo, não tem para que a gente causar intriga aqui, é muito mais vamos refletir a respeito. Quando a Thalita traz essa questão, e eu concordo com ela abre para a gente debater alguns pontos. Então, ó, vocês vão me ouvir até virar a página aqui do caderninho. Olha lá, virei. E eu vou até colocar o óculos, que eu estava sem óculos, e eu vou seguindo aqui alguns tópicos que eu anotei, que eu quero falar a respeito e que eu espero que não fique muito longo para vocês, porque a intenção desses episódios é serem um pouquinho mais curtinhos. Pretendo gravar um pouco mais, só quando eu trouxer convidado, que aí eu não garanto nada, tá? Porque às vezes o papo é bom, a gente vai embora mesmo. Então vamos lá, vamos falar sobre essa prática recorrente de profissionais, às vezes não são nem profissionais, às vezes são praticantes, que vão em rede social, que vão em programa de TV, enfim, e vão jogar tarô para gente famosa, para celebridade, pseudo-celebridade e afins, né? Sem que essas pessoas tenham pedido ou sugerido, ou sem que elas tenham pelo menos autorizado, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Por quê? Porque eu já fiz isso, por exemplo, mas não em público. Muitos anos atrás, tá? Bem lá atrás. Quando eu dava aula presencial num espaço que chamava Era Mágica, aqui de São Paulo, ficava lá na Vila Mariana, eu tinha turmas grandes de tarô, muitas vezes, né? De alunos, cursos longos, aquela coisa que a gente fazia um módulo, sabe, 3 meses por módulo. Tinha aluno que ficava comigo por anos. E tem gente, inclusive, daquela época que ainda me acompanha, que ainda estuda comigo, que hoje faz supervisão, porque já é colega, né? Então, profissionalizei muita gente, enfim, uma época muito interessante, muito próspera nesse sentido. Muito bem, naquela época... e a gente está falando de muito princípio de internet, uma internet discada ainda, a gente não tinha essa coisa do smartphone, tudo ali na mão, o esquema, né, a logística era diferente. Então, quando eu oferecia cursos nesse espaço, e também cheguei a oferecer até antes disso, no Cosmos, que era outro espaço ali no Jabaquara, perto do Jabaquara, aqui em São Paulo também, um espaço que eu gostei muito também de trabalhar, e também formei muita gente. Nesses cursos, gente, o que eu fazia? Às vezes, cursos longos, a gente vai jogar, chega uma hora que não tem mais assunto, né? Porque a pessoa já jogou para ela, para a mãe dela, para o pai dela, para o marido, ou para a esposa, para os filhos, ou sei lá, para a prima, para o cachorro. Chegou uma hora que a pessoa falou, gente, não tenho mais para quem jogar. Nesses momentos, ali, entre a gente, na prática, a gente escolhia uma celebridade para jogar. Normalmente uma celebridade muito exposta. Por que a gente fazia isso? Para a gente acompanhar... depois o desenrolar de algum evento. Então, vamos jogar para o Roberto Carlos, quando, sei lá, dava uma questão, uma polêmica com o Roberto Carlos, para a gente ver o que ia acontecer. E aí a gente acompanhava pela TV, pelas revistas, que na época era a forma mais fácil, mais rápida da gente acompanhar,
para ver como tinha sido aquela análise perto do que a vida real apresentava um tempo depois, né? Então a gente jogava para o Roberto Carlos, a gente jogava para a Xuxa e por aí afora, que eram figuras muito expostas realmente na época e que ficava fácil da gente acompanhar. Isso feito entre nós, numa turma fechada, a título mesmo de exercício. Porém, naquela época já tinha programa de televisão que já ia profissionais lá ou praticantes na televisão jogar efetivamente para o Roberto Carlos e para a Xuxa, por exemplo, ou para outras celebridades da época, figuras famosas, artistas e afins. A pessoa ia jogar para falar da vida da criatura lá, da celebridade em questão. Isso já era muito frequente na época. E não se falava muito a respeito disso, né? Era uma prática que, tá lá jogando tarô, às vezes tinham aqueles jogos bizarros, né? Pessoas faziam uma tiragem que a gente não sabia que tiragem era aquela, falava um monte de coisa que a gente via o jogo porque a câmera focava no jogo, e aí a gente falava, de onde a pessoa tirou essa informação? Que carta que ela viu isso? Então, assim, tinham profissionais sérios que faziam isso porque era, em certa medida, a linguagem da época corrente? Sim, tinha. Mas também tinha muito bico, né? Tinha muita gente, qualquer nota, que fazia isso para também ganhar ali os seus 5 minutinhos de atenção, de câmera, luz e ação, né? Então, isso era uma coisa que acontecia de fato. Mas a gente não pensava muito sobre isso. Com o advento da internet, e aí eu estou falando assim, a velocidade que a internet foi alcançando, a chegada dos smartphones, né? O acesso muito fácil, muito rápido, aí em seguida a rede social, enfim. Com essa onda que veio só crescendo de lá para cá, essa questão de exposição e visibilidade, ela mudou. E é muito louco, gente, porque a gente que eu digo, o pessoal que pegou essa fase principalmente, o pessoal que só reproduz sem pensar, a gente não pensou muito a respeito disso. E chegamos hoje num momento onde isso precisaria ser pensado, ou pelo menos repensado, né? Porque uma coisa sei lá no começo dos anos 2000, onde ainda rolava muita revista, muita TV, e tinha até as revistinhas de horóscopo, enfim, né? Eu mesma escrevi para algumas revistas. Eu fiz até uma edição da Witch, que era uma revista adolescente, tipo uma Capricho de bruxinhas. Eu fiz um curso introdutório de tarô lá, mas aí é que tá, né? Mesmo assim, como eu falei, era uma época que a dinâmica era diferente, as linguagens eram diferentes. Mesmo assim, a gente tinha um cuidado para fazer isso, né? A gente, sei lá, as pessoas que eu conhecia, eu mesma, quando fazia com cuidado, não fazia pensando em dinheiro, porque, aliás, nunca me reverteu 1 centavo, nada disso. Fazia porque, vamos fazer direito, já que tá ganhando um espaço de visibilidade, né? E como isso não tinha esse poder avassalador que tem hoje, porque as mídias hoje têm um poder avassalador, minha gente. Hoje em dia tem veículo de informação, de notícia importante, significativo, que constrói matérias jornalísticas em cima de opinião de alguém que escreveu uma mensagem no X, no Twitter, no ex-Twitter, por exemplo. Tem matéria que não é nem checada. Quantas celebridades a gente vê hoje vindo a público e falando, gente, falaram tal coisa de mim, uma revista, um jornal falou tal coisa de mim, pautado no que um internauta falou, no que um fulano falou, e eles não foram nem checar a informação.
Então, olha o tamanho que isso ganhou e olha o perigo disso. Então, eu acho que vocês já sabem mais ou menos onde eu tô querendo chegar com essa conversa, né? O fato é, essa prática, ela é uma prática meio hereditária, né? As pessoas só vieram fazendo das últimas décadas para cá, replicando isso. Porém, de novo, eu aqui estou dando a minha opinião. Eu acho que a gente precisaria repensar isso. Por quê? Porque hoje esse alcance é muito diferente. Antigamente, se você fazia lá uma revista, tipo eu fiz essa da Witch que eu falei para vocês, eu fiz outras, eu fazia umas revistas de virada de ano com previsões, por exemplo, né? Fiz a revista Zen, enfim, era um público específico que ia comprar aquela revista, era um público que tinha um mínimo de conhecimento ou que queria ter um conhecimento sobre aquilo, né? Uma criança de 10 anos não ia comprar aquela revista. Nem a Witch era assim. Mesmo que comprasse, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a Witch, eu dei uma entrevista para uma jornalista, nós montamos juntas um encarte, ficou lindinha a revista, sabendo que a molecada mais jovem ia ver, então a linguagem foi específica para aquela idade. Ó a diferença. Hoje, uma criança de 10, 12 anos, ela não vai ter um conteúdo voltado para a mentalidade dela, para a idade dela, para o nível de interesse que ela supostamente teria por aquele assunto. Às vezes essa criança de 10, 12 anos, ela vai consumir o mesmo conteúdo que uma pessoa de 50 anos. Então, quando a gente está falando de tarô, por exemplo, uma menina, ou um menino, tá? Tanto faz, menine, que tenha lá os seus 13, 14 anos e tem a sua curiosidade de saber um pouco sobre esse assunto, quando ele acessar a internet, não vai ter esse filtro. Gente, não vai ter esse filtro. A pessoa vai procurar, vai encontrar e ela pode encontrar um conteúdo bastante pesado para a idade dela. Ela pode, sim, consumir coisas que não vão cair bem e, inclusive, pegar muita coisa equivocada. Percebe? Uma coisa é a gente estar lá na virada do século e a pessoa passa na banca de revista e fala, eu quero comprar a revista Planeta, porque eu sei que a revista Planeta aborda alguns assuntos e normalmente com responsabilidade, né? E vou ler as matérias. Isso é uma coisa. Outra coisa é, deixa eu ver, fiquei interessada por astrologia, deixa eu ver quem é a figura que tem maior número de seguidores para seguir e saber um pouco sobre astrologia. Ou vou entrar no YouTube. Gente, é muito diferente, não tem esse filtro. Não estou falando que nunca tem. Tem alguns veículos, tem alguns lugares que se preocupam com isso. Eu mesma sou uma figura que produz conteúdo, tenho um perfil super pequeno, sou ali pequenininha, perto dessa movimentação gigantesca que a gente encontra na internet, mas eu tenho um compromisso, dentro do que eu conheço, de ser responsável, de passar a coisa com responsabilidade. Tanto que o meu público é um público também muito específico, justamente porque eu já falo com esse direcionamento. Agora, tem muita gente que não tem isso, e quem vai procurar também nem sempre vai ter esse filtro. Então, vocês percebem que muda? Uma coisa é lá nos anos 90, alguém jogar tarô no programa Mulheres em Desfile, que tinha esse programa, né, para ver a vida da Xuxa. Outra coisa é hoje uma figura conhecida, porque hoje em dia o profissional às vezes é tão ou mais conhecido que a celebridade, né? Então, esse profissional fazer um jogo sobre a vida da Xuxa, às vezes esse profissional sendo até mais conhecido ou tendo mais engajamento do que a própria Xuxa tem, isso muda muito a configuração da nossa comunicação. Isso muda muito a linguagem. Não consigo entrar em muitos detalhes aqui, mas bastante gente que estuda comigo e que me acompanha
conhece comunicação e sabe do que eu estou falando. E se você não conhece, não tem problema, é só parar para pensar. É uma diferença muito grande. A gente fazer um jogo para o Roberto Carlos numa sala de aula fechada, de a gente, sei lá, ter 1 milhão de seguidores e fazer uma live jogando para o Roberto Carlos sem a autorização dele. É muito diferente, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa exposição, porque assim, gente, a internet é a exposição da exposição. Então, o influencer que joga já está se expondo outra pessoa que já é exposta. Quer dizer, olha, né, o nível de sensibilidade aí que a gente pode alcançar a partir de uma prática que, puxa, dá pra gente reformar, reformular, rever, ou encontrar outras maneiras de fazer isso sem interferir na privacidade do outro, porque hoje privacidade é artigo de luxo. Então, como eu falei, já vi artista vindo a público, atrizes, atores, fazendo live falando, gente, pelo amor de Deus, um veículo falou, um jornal falou que eu fiz tal coisa e eu não fiz. Isso foi uma pessoa que eu nem sei quem é, que resolveu me xingar no meu perfil, fez lá um post falando tal coisa, o jornal acompanhou, viu isso, pegou e colocou como notícia. Então, olha o nível de exposição que a gente vai impondo sobre os outros sem ter essa noção. A gente não tem mais esse limite. Que veja, não estou falando que nos anos 90 era tranquilo, não. Qualquer pessoa que tenha assistido documentários sobre artistas sabe a vida de exposição e de, consequentemente, privações que essas pessoas passam. Então, privacidade, naquela época já era difícil. Hoje, fica um negócio absurdo. E muita gente acha que essa exposição é fama e que fama é sempre bem-vinda. E não, né, gente? Não é assim. Então, olhando para esse tema, a gente pode entender que, atualmente, essa exposição excessiva acaba despersonificando o outro. A gente começa a jogar para artista, para celebridade, às vezes com 5 mil pessoas assistindo, 10 mil pessoas assistindo, 100 mil pessoas assistindo, e se você deixa isso lá disponível no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, isso vira 700 mil pessoas, 1 milhão, fácil, tá? E aí você tá pegando como cobaia uma figura que muitas vezes já é exposta, já tá exposta, e expondo mais ainda, às vezes na sua intimidade. Então, eu, de novo, acho que jogar para a celebridade, às vezes faz parte? Faz, já falei, eu mesma fiz isso, fazia isso em cursos. Mas você pode fazer isso ali, na sua casa, no seu escritório, no seu espaço, para acompanhar, para fazer um laboratório. Quando isso entra nesse grau de exposição, aí eu realmente acho que a gente precisa repensar, por causa de tudo que eu falei antes. Isso coloca essa figura que está sendo exposta num lugar de quase objeto, e a gente não se dá conta disso. Assim como muitas vezes a gente vai num hospital e a gente fica indignado com o tratamento, que às vezes o médico e o enfermeiro trata a gente como se a gente fosse uma coisa. Então, às vezes, quando a gente está jogando um tarô, a gente não se dá conta que a gente entra nessa mesma lógica. Então, essa exposição excessiva, na minha concepção, ela precisa ser muito bem dosada e filtrada, tá? Isso vale para arte, isso vale para política, isso vale para pseudo-celebridade, enfim, isso vale... Olha, não vamos nem tão longe, isso vale para aquele cliente que você atendeu, não pediu autorização para divulgar o jogo dele, pegou esse jogo e colocou num grupo de WhatsApp com 50 pessoas para debater um jogo de alguém que não sabe que a vida dele está sendo debatida. Ou pegou esse jogo e colocou numa rede social sem autorização. É um nível de exposição que eu, honestamente, não recomendo. Já falei sobre isso, acho que na primeira temporada, estou trazendo de novo aqui,
mais adiante, quem sabe, eu aborde só isso, porque isso eu realmente acho antiético, tá? Tem um outro elemento importante para a gente falar aqui, que é a técnica. Por que a técnica? E aí, né, o pessoal que já me conhece sabe, ela vem a Kelma com as conversas dela de técnica. Gente, eu não posso virar para vocês e falar que eu intuí isso com o meu terceiro olho, porque eu não sou essa pessoa, né? Se você faz isso, não tem problema nenhum. Eu espero que na segunda temporada do Tarologuês isso tenha ficado claro. Até um padre veio no programa, né? Até um padre veio no podcast. Então, eu espero que essa questão já não seja mais uma questão. Mas vale dizer, né? Eu não sou essa pessoa que tem uma abordagem espiritualista, religiosa, ainda que eu estude muito isso porque goste, mas eu não insiro isso no meu trabalho. Então, quando eu vou falar de tarô, eu vou falar de técnica. E aqui é importante frisar que, tecnicamente falando, esses jogos podem ser equivocados. Por quê? Porque, vamos lá, pensa comigo. Sabe quando a gente joga para uma pessoa e atende uma pessoa e a gente fala para a pessoa assim, olha, esse jogo tem um prazo de validade de 30 dias, ou 90 dias, ou 120 dias. Então, durante esse período, é importante que você não faça esse jogo de novo. Às vezes, na hora do desespero, você pode até fazer um outro jogo, mas o ideal é não mexer nesse assunto e respeitar o prazo de validade do jogo, porque senão isso pode dar ruim. A gente não fala isso para a pessoa, normalmente? Fala. A gente não fica atendendo a mesma pessoa um dia depois do outro, porque a gente sabe que o jogo precisa de um tempo, a pessoa precisa decantar o que foi falado, o que foi analisado. Beleza? Beleza. Então vamos lá, pensa comigo. Nas vésperas da eleição, tem 150 tarólogos fazendo o mesmo jogo para saber quem vai ganhar a eleição. A minha pergunta técnica é: qual jogo está correto? Qual jogo está valendo? Porque se você está fazendo 150 jogos para um mesmo assunto, esses jogos vão se sobrepor e a gente não vai entender qual jogo era o jogo, entre aspas, oficial, aquele primeirão, né? Como a gente faz na consulta. Já tive clientes que vieram me procurar falando, olha, acabei de passar por uma consulta, não foi legal, eu queria entender o que está acontecendo por um outro viés. E a primeira coisa que eu pergunto é, que jogo foi feito? A pessoa fala, não sei. Aí normalmente eu falo, então vamos lá, vamos tentar descobrir. Era sobre um assunto só ou vários? E assim eu vou tentando fazer uma decupagem com essa pessoa para entender que jogo foi feito, né? E não passar por ali de novo. E aí quando a pessoa fala, mas eu queria um outro olhar sobre aquele jogo. E a minha resposta é sempre, não é possível fazer isso porque o jogo é do outro profissional. Foi ele que fez esse jogo para você. E se eu ressignificar esse jogo, vai fazer um salame na tua cabeça. A gente vai construir, assim, a gente vai construir um triplex na sua cabeça. Isso não vai ser legal. O que ele falou, tá falado. O que a gente pode fazer é talvez um outro jogo e ainda assim, quando é muito perto, eu peço um espaço de tempo. Agora, vocês imaginam 150 pessoas jogando ao mesmo tempo o mesmo jogo para o mesmo assunto. Então, tecnicamente falando, eu acho que um anula o outro, porque a gente nunca vai saber qual foi o jogo feito em primeira mão, que seria, a rigor, tecnicamente falando de novo, o jogo válido. Eu sempre considero, por exemplo, quando um colega joga antes de mim, eu considero o jogo dele. Às vezes, eu atendo colegas e às vezes o colega faz o jogo e me passa pra gente interpretar junto, ao máximo que eu consigo fazer. Porque o jogo é do outro. E sempre tem um primeiro jogo feito. Não dá pra gente jogar em cima do jogo feito pra mudar aquilo. A gente não tem como apagar a primeira impressão. Então, imagina 150 jogos sendo feitos 24 horas antes da eleição. Que jogo tá valendo? Qual jogo vale? Então, tecnicamente falando, quando a gente joga para famoso, principalmente quando dá um babado, quando tem uma fofoca forte ou alguma coisa assim, quantas pessoas estão fazendo esse jogo? Quantas pessoas estão fazendo aquele mapa astral? Quantas pessoas estão analisando aquilo por vieses diferentes? Qual deles é válido? Aí tem gente que vai falar todos. Então, impossível.
A probabilidade de todos estarem certos é impossível. Porque se todos estiverem certos, então o tarô não é uma ferramenta de direcionamento. Então o tarô pode, aí sim, virar uma leitura de nuvem, que você vê ali o que você quiser, e se o que você viu é o que você quer, então tá valendo. Né? Então tô olhando uma nuvem, eu vi um elefante, eu vi um sapato, eu vi uma bola, todas valem? Quando a gente está lendo nuvem, sim. Quando a gente está lendo tarô, não. Então, tecnicamente falando, eu não acredito muito nesse movimento, tá? E por último, e muito rapidinho, porque eu já passei aqui, passei não, né? Mas eu não quero me estender demais, tem a questão do espetáculo. Quando a gente espetaculariza uma consulta, e vale dizer aqui, eu não estou usando o conceito de espetáculo do Guy Debord, que é aquele autor francês, que vai fazer um estudo, inclusive, maravilhoso sobre a sociedade do espetáculo, e depois Vargas Llosa escreveu outro livro, A Civilização do Espetáculo, também muito, muito importante, que eu aconselho, recomendo vivamente para quem gosta de ler. Mas Guy Debord vai trabalhar a sociedade do espetáculo num viés quase marxista, num viés realmente capitalista, que muito pouca gente entende porque é difícil para burro, porque é um autor francês complexo. Então não é esse conceito que eu estou usando aqui, tá? Já usei esse conceito do Guy Debord em algumas comunicações científicas que escrevi, mas não é disso que eu estou falando aqui. Quando eu falo espetacularização, é no sentido da exposição e de tornar tudo um espetáculo. E aí a gente até pode fazer uma ponte com Guy Debord quando a gente para pensar que esse espetáculo é um espetáculo monetário, é um espetáculo que tem um capital muito específico, que é fazer o dinheiro circular, que é industrializar certas coisas, que é massificar certas coisas com o objetivo de ganhar dinheiro. Então, eu sou contra ganhar dinheiro? Não. Eu sou contra o capitalismo? Nem adianta, nós estamos nesse sistema, afinal de contas. Porém, não é porque estamos nessa que a gente vai descaracterizar tudo, principalmente um ser humano, que a gente está usando para expor, por exemplo, uma leitura numa rede social. Então, como eu falei que eu não ia me estender muito aqui a respeito disso, nem acho que é o caso, mas eu deixo para vocês pensarem sobre essa espetacularização, até que ponto a gente vai com isso. Para fechar, meus queridos e minhas queridas, eu não estou aqui criticando você que faz isso, eu não estou aqui falando mal de você, dizendo que a sua leitura não vale, eu não estou aqui fazendo um depoimento anti-pessoas que jogam para famosos nas redes ou nas televisões. O que eu estou colocando aqui é a importância da gente considerar, fazer um trabalho responsável e colocar limites nisso, porque a gente precisa pensar no que isso representa. A gente precisa entender o que isso simboliza nos dias de hoje. É importante que a gente passe na nossa conduta ética um respeito, um limite, uma consideração, uma consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, você pode jogar para o que você quiser, você pode sim publicar, o perfil é seu. A questão aqui é o quanto isso, de fato, vai reverter num público que tem a ver com o que você quer fazer, o quanto isso, de fato, vai agregar para o seu trabalho e o quão importante seria você fazer isso com consciência para que você consiga determinar alguns limites, não se expor excessivamente, não expor a outra pessoa excessivamente e principalmente não colocar a prática oracular num lugar que é um lugar que a gente está careca de saber, que é o lugar da dúvida, que é o lugar do descrédito, que é aquele lugar onde depõe muito contra o que a gente faz e que vai muito, inclusive fica muito longe do que acontece quando a gente senta de frente para uma pessoa e analisa o momento dela, a situação dela, a vida dela e a realidade dela, certo? Eu espero aqui ter deixado claro isso,
porque senão às vezes o pessoal depois me escreve se justificando. Não façam isso, não façam, vocês não precisam fazer isso. Desde que você faça com consciência e responsabilidade aquilo que você faz, é você literalmente quem tem que bancar isso e quem é responsável pelas próprias escolhas. Então não precisa se justificar, eu não sou a esfinge do tarô, mas eu tô aqui para pensar junto com vocês e quem sabe construir uma realidade um pouco mais humanizada, um pouco mais realista, de preferência, porque um oráculo sem humanização é espetáculo. Beleza, gente? Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Quem quiser mandar tema, fique absolutamente à vontade e é nóis, estamos de volta. Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.